Bom dia a todos. Hoje, dia 6 de julho de 2020, uma manhã linda de sol, um céu azul maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui fazendo a direção dessa palestra. E a nossa casa, como todos sabem, continua fechada fisicamente. E quando vai abrir? Essa pergunta eu tenho ouvido muito. Muita gente me pergunta, às vezes até eu fico refletindo, mas a diretoria da nossa casa tem pensado muito em reabrir a casa quando realmente tiver condições seguras para todos os trabalhadores, para todos os frequentadores. Então, a gente tem que aguardar. A gente tem que aguardar e a nossa casa continua com todas as suas atividades online, praticamente tudo. Os cursos, as palestras e as nossas atividades também sociais na Rocinha, as campanhas, a campanha do cobertor, entregamos mais de 1.000 cobertores. E tudo isso me fez pensar uma frase de Chico Xavier, que ele fala: tudo passa, exceto Deus. E se a gente tem essa certeza no coração, temos que aguardar esse momento da forma calma, tranquila. E, às vezes, a gente fica mesmo ansioso ou com algum sentimento diferente, e a casa disponibiliza para a gente o atendimento fraterno online. Os médiuns da casa, se vocês entrarem no site www.rita.org.br, vocês vão encontrar lá o atendimento fraterno. Então, quem quiser escrever WhatsApp, e-mail, ou ligar para o celular, tem todos os contatos dos médiuns que estão fazendo esse trabalho. E isso pode ajudar muito, porque eles podem... o que a gente pode ter no coração, às vezes, é um suporte da doutrina, como que essa doutrina dos espíritos pode nos ajudar. E vamos ouvir a palestra, então, da Bianca. Vamos nos concentrar agora. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido, aos bons espíritos, aos espíritos dirigentes que nos envolvem nesse momento, que estão aqui conosco. E vamos pedir para que esse envolvimento atinja todas as pessoas necessitadas, precisando de um amparo, de uma boa energia, e com o coração mais harmonizado, mais tranquilo, e pedindo um envolvimento especial para Bianca Pinheiro, que está aqui com seus estudos e suas reflexões. Pedimos a Jesus a permissão e a Deus, nosso Pai, Criador deste universo, que nos permite iniciar a palestra de hoje. Graças a Deus. Vamos lá? Você, Bia. Então tá comigo. Bom dia a todos, é uma imensa alegria estar aqui, né, que por conta da incapacidade tecnológica minha, né, tenho que vir aqui ao Rita e agradeço a casa, para que a gente possa, então, juntos, né, fazer esse estudo, essa reflexão de hoje. Eu vou só copiar aqui, como você disse, www, né, só para as pessoas terem, www.rita.org, né? rita.org.br. Sem BR. Então, vamos lá. É só ter org. rita.org. Então, www.rita.org, para aqueles que quiserem entrar, e ali dentro vai ter a possibilidade do atendimento fraterno, que é uma conversa particular
e aí a pessoa da casa vai poder te ouvir e te dar uma orientação com base na doutrina espírita. Né? O que você pode fazer, mesmo estando em casa, para enfrentar uma situação talvez de dificuldade que você esteja passando, ou que você conheça alguém que esteja passando, de que forma a doutrina vai te orientar a prestar algum tipo de auxílio a essa pessoa, mesmo à distância, porque pensamento não tem isolamento social, prece também não passa por isso. Então a gente sempre tem como ajudar aqueles que estão precisando de ajuda, sejamos nós ou o próximo. Hoje a nossa reflexão ela vem do Evangelho segundo o Espiritismo e é de uma passagem do Evangelho de Mateus que eu particularmente gosto muito. E eu acho que se você não tem tempo de estudar muita coisa da Bíblia, vai nessa passagem que já dá uma encarnação inteira de estudo, que é do Evangelho de Mateus, capítulo 5, ou 5º, na parte que fala do Sermão da Montanha. Então, é Evangelho de Mateus 5. E aí você começa do 1 e vai lendo porque é maravilhoso. O nosso trecho é só uma parte, porque o Sermão da Montanha, a parte que a gente mais conhece é das bem-aventuranças. Quando você fala Sermão da Montanha, Jesus subiu no monte ou na montanha e passou a falar àqueles que estavam ali para ouvi-lo. A gente já para e pensa, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados isso, bem-aventurado, mas não é só isso o Sermão do Monte. Ele é muito maior do que isso. Ele tem muito mais ensinamentos do que só essa parte. Na verdade, a gente parando para se debruçar sobre o Sermão do Monte, a gente consegue dividir ele em mais ou menos 7 partes, que são as bem-aventuranças. Depois a gente passa para uma parte em que Jesus fala que ele não veio contradizer a lei, mas ele veio complementar, veio dar o cumprimento a essa lei, que era a lei de Moisés. Então ele traz toda a leitura dos 10 mandamentos, complementando com a característica do amor e da fraternidade, que foi uma grande lição que Jesus veio trazer. Depois traz no Sermão do Monte uma parte sobre como é que a gente faz a caridade, como é que a gente ajuda o próximo, né? Como é que a gente faz as nossas orações. Aí temos uma 4ª parte que é para a gente prestar atenção no foco. Qual é o foco da nossa existência? É Deus ou não é Deus? Eu estou dando foco, onde é que eu estou colocando a importância? Numa 5ª parte a gente identifica o julgamento, a hipocrisia, tem uma passagem que fala sobre isso. Depois fala dos falsos profetas e encerra falando onde é que você põe o teu alicerce. É sobre a rocha ou é sobre o terreno que ela não vai, o teu alicerce não vai segurar? Então, tudo isso é um resumo tópico do que tem lá no Sermão da Montanha, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então, depois da nossa palestra, corre lá na Bíblia, tem Bíblia online, tem Bíblia para ouvir, tem Bíblia para ler. Dá uma folheada, porque é uma passagem muito clara, não tem rebusque nenhum, é super simples de entender. E o nosso texto em específico, ele está pegando os versículos 44 a 48, que é o que está no Evangelho nosso, mas na verdade ele inicia mesmo no 43, quando Jesus fala o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que o odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes o que vos ama, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então vamos entender isso aqui. Ele fala de amar, orar, fazer o bem, saudar. Então traz pra gente uma série de exemplos de conduta
Mas no final ele fecha dizendo: vai e sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. No Evangelho, essa passagem está lá no capítulo 17. Então, no nosso ESE, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Quando fala, já é na abertura dele, né, o item 1 e 2. E esse capítulo ele vai falar dos caracteres da perfeição. Capítulo sede perfeitos, e os itens são os caracteres da perfeição. Quais são as características da perfeição? O que a gente pode seguir de rumo para saber se eu estou indo atrás dessa perfeição ou se eu estou me afastando disso? E eu sei que se eu conseguir essa perfeição, se eu conseguir pautar a minha conduta, o meu fazer, o meu pensar dentro da perfeição, eu estou de acordo com a lei de Deus. Eu estou ok com a lei de Deus. E lá no Livro dos Espíritos, tem uma passagem, uma pergunta que diz... A resposta seria: o homem só sofre quando se afasta da lei de Deus. Então, eu não gosto de sofrer, nem um pouco. Seja o sofrimento físico ou moral, não gosto de nenhum dos dois. Então, se os espíritos me dizem: olha, se você não quer sofrer, busca fazer o que é a lei de Deus. E quando eu pego aqui caracteres da perfeição, ele vai justamente me dar esse norte. Vamos ver que conduta é essa que você vai fazer para conseguir essa perfeição. Lembrando que aí os espíritos já vêm e já trazem uma lembrancinha. Que perfeição é essa? É a perfeição de Deus? Peraí. Vamos lembrar o que está lá no Livro dos Espíritos, quando a gente fala dos 3 elementos que tem no universo, né? Que é o nosso triângulozinho aqui bonitinho. Deus, Espírito e matéria. São essas 3 coisas, é a nossa tríade. São 3 coisas diferentes, são 3 coisas distintas. Então, Deus não é espírito, espírito não é matéria, matéria não é Deus e por aí vai. Então, Deus é Deus. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Ele não é uma pessoa, porque senão perguntaria quem é Deus. A gente não pergunta isso, a gente pergunta o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus simplesmente é. A gente consegue perceber isso na sua integralidade? Com certeza não. Porque Deus sempre existiu. E nós, no nível em que nós nos encontramos, para a gente ter essa ideia do que sempre existiu e do que não vai ter fim, a gente precisa, assim, sublimar muita coisa. Porque dentro do mundo material que a gente vive, as coisas têm começo, meio e fim. Então, ficar imaginando que Deus não tem começo, ele simplesmente é. E ele é algo que não é assim palpável, como a gente está acostumado no mundo material, você tem que fazer uma ginástica mental. Mas tudo bem, porque até os espíritos, lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, quando ele trata da classificação dos espíritos, impuro, né, espírito bom, espírito leviano, e tem uma série lá didática de classificação, a gente percebe que nós estamos enquadrados ainda dentro daquele grupo de espíritos que sente ciúmes, que sente inveja, que sente ódio, até daqueles que a gente ama. Porque quando meu marido faz alguma coisa que eu não gosto, a vontade é de estrangular um pescoço. Naquele momento, se você me perguntar se eu amo meu marido, eu vou dizer não, eu odeio. Então a gente ainda sente isso. Tudo bem que por quem a gente gosta, esse ódio passa rapidinho e o perdão vem assim, num segundo. Mas naquele momento eu tô virada no giraia. Então é assim que a gente funciona. Já com Deus não. Deus é aquela coisa infinita, é amor puro. Então a gente não consegue perceber muito bem isso. Mas no nível que a gente está, eles dizem, olha, é normal. Porque quem percebe plenamente Deus já é bom espírito. E bom espírito não tem ódio, não tem inveja, não tem ciúme, não tem desejo de vingança. Então eu sei que eu ainda não sou, serei. Estou correndo atrás para chegar lá o mais rápido possível. Mas ainda não sou, então é normal. Não encuca, não pira, entendeu? Eu não entendo Deus. Não pira. Foca naquilo que você sabe fazer e que você consegue fazer. Deus tá lá, tá te ajudando. Isso é que é importante. Ele está aqui em cima, eu boto ele aqui em cima porque ele está em tudo.
Ele preenche tudo. E aí nós temos espírito e matéria. Então, Deus é perfeito. Nós somos perfectíveis enquanto espíritos porque nós vamos alcançar o maior grau de perfeição possível ao espírito. Se eu ficasse igual a Deus, eu seria Deus também. Então já não é essa a ideia. A ideia é o espírito vai alcançar a perfeição possível ao espírito. Vai saber tudo na questão intelectual e vai ter uma moralidade absoluta. Ou seja, vai saber o que é certo e o que é errado de pronto, sem ter que pensar nisso, já é automático. E a matéria? A matéria, ela faz parte do mundo transitório. No plano espiritual superior não existe a matéria. A matéria, ela é nos dada aqui nesses planos que a gente vem temporariamente, para que a gente possa evoluir de maneira mais rápida. Ela é um catalisador da minha evolução. Porque no plano espiritual eu não tenho as limitações que a matéria me impõe, nem a benesse do esquecimento que eu posso ter quando venho para o plano material. Então, muitos daqueles com quem eu convivo provavelmente foram desafetos do meu passado. Eu até tenho assim uma certa resistência quanto a um ou outro, não sei muito bem por quê, porque eu tenho um instinto de que a gente não fluiu bem em outra vida. Mas eu não sei ao certo o que ele fez. Vai que ele me tacou do penhasco. Vai que ele me atropelou com a charrete. Já pensou se eu venho nessa vida sabendo exatamente o que ele fez? A nossa questão do perdão ainda é complexa. Nós, no nosso nível evolutivo, a gente acha muito simples o perdão quando a ofensa é pequenininha. Aí provavelmente a gente consegue fluir bem. Agora, quando a ofensa é grande ainda, né, com a gente, ou então principalmente com quem a gente ama, porque tem muita gente que diz isso, né? Ah, se fizer para mim tudo bem, mas não faz pro meu filho, mas não faz pro meu marido, mas não faz com a minha mãe, não xinga a minha mãe, né? Essas coisas. Na verdade, todo mundo é espírito, todo mundo é ombro a ombro. A gente executa papéis aqui na encarnação, mas todos nós somos espíritos criados por Deus e temos um cenário para passar por experiências, por vivências e passá-las da melhor maneira possível dentro do que a doutrina espírita me coloca. Ninguém vem nessa encarnação para ter vida fácil do nascimento à morte. Não tem, porque não é o contexto planetário. Nem Jesus, quando veio aqui, teve, e ele não tinha que recuperar, que pagar nada. A gente vem, às vezes, com altos e baixos. Não tem ninguém 100% na encarnação feliz e não tem ninguém 100% numa encarnação com tudo de dificuldade. A gente sempre tem uma mão amiga, a gente sempre tem um ombro amigo, a gente sempre tem alguém para ajudar. Então, essa é a perfeição que a gente pode alcançar. De buscar ela é uma obrigação do espírito. Então, uma vez esclarecida a perfeição, vamos entender por que ele diz aqui no Evangelho de Mateus que eu tenho que fazer o bem para aqueles que eu não gosto, que eu tenho que orar por aqueles que me perseguem. Lembrando que num dos mandamentos lá já de Moisés estava amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então, amar é imperativo, é absoluto. Então, eu tenho que me devotar a todas as pessoas. Eu não posso fazer distinção. Então, quando Moisés trouxe isso, Jesus veio no Sermão do Monte e complementou, dizendo, olha, alguém pegou o que Moisés disse, criou uma outra lei dizendo, amai ao próximo e odiai o inimigo. E ele veio corrigir isso. Ninguém falou isso para Moisés. Então não é isso que é a lei. A lei é, você tem que amar a todos, indistintamente. Então você vai, e veja bem que ele nem coloca amar. Jesus era tão sábio que ele coloca assim, fazei o bem ao que vos odeiam, porque amar quem me odeia, às vezes para mim é um processo complicado também. Porque a gente ama com quem a gente tem afinidade, a gente ama com quem a gente tem empatia.
O nosso amor, eu digo assim, ele é muito pedalinho ainda, né? Eu dou, eu recebo. É igual o pedalinho da lagoa, que um dia vai voltar, que a gente vai poder andar de pedalinho de novo. Se bem que pedalinho é isolado, né? A gente tem que botar assim 2 metros de um pedalinho para outro e vamos embora. Mas ele é assim. Se você não fizer assim, ele não anda. Então, o nosso amor, às vezes, ele é assim. Eu amo, mas, né? Cadê o meu de volta? Senão a coisa não anda. Isso é um conceito que a gente está começando a mudar, né? Que é o amor incondicional. É o amor por amar sem esperar nada em troca. Esse a gente ainda está aprendendo a fazer. Mas quando ele coloca aqui, faz o bem para quem te odeia, aquela pessoa que eu sei que me odeia, aquela pessoa que eu sei que eu não fluo muito bem, busca fazer o bem para ela. Busca, quando puder, faça um elogio. Não fale mal do outro, que a gente só fala mal do que a gente não gosta, né? A fofoquinha, que aliás é totalmente contrária à lei de Deus, né? A maledicência, isso só prejudica. E ele bota isso, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então ele nos convidou a fazer o bem e a orar. E aí esse processo eu já vou começar a diluir talvez alguma vibração ruim que sobrou de outra encarnação. Então é buscar fazer o bem, que eu não preciso fazer nenhum ato grandioso, porque aí também eu posso colher um resultado pior ainda. O bem eu posso fazer de forma que não fira também a outra pessoa, né? Porque tem o bem arrogante. Aquele bem arrogante, orgulhoso, isso é complicado. Bota o outro numa situação humilhante. Então não vai adiantar nada, que ele vai continuar odiando. Então tem que ser aquele bem sincero. Tem que realmente ser o bem, né? De calar na hora de dar uma resposta, ou de fazer pela beirada, né? Aquela coisa de comer o mingau pela borda. Buscar de que maneira você vai conseguir fazer isso. E orar. O orar, esse não tem o menor problema. Inclui a pessoa da dificuldade na tua prece do Evangelho do Lar, na prece noturna, uma vez por semana. Faz aquela oração sincera. Senhor, me ajuda a suportar aquela pessoa. Tem uma passagem no Evangelho que diz isso. Eu não lembro direito onde é, mas eu gosto muito. Que diz que praticar a caridade muitas vezes é suportar uns aos outros. Então, a partir do momento que eu consigo me controlar e aceitar a pessoa que não deixa de ser um espírito em processo de evolução como eu, que tem todo o seu arcabouço complexo. A gente vem para cá, a gente já tem acervo de bondade, mas a gente tem um caminhão de coisa que a gente tem que modificar, que a gente tem que transformar, né? Que ainda nos fazem escorregar. Então, nós precisamos, sim, muitas vezes, controlar o íntimo, né? Que é aquela coisa que está fervendo, porque o outro às vezes não fez nada demais, o complicado sou eu. E aí eu dou uma resposta atravessada, eu faço alguma coisa grosseira que o outro começa a não gostar de mim. E aí eu digo, fulano não gosta de mim, fulano não presta, mas espera aí, onde é que começou aquilo? De repente não foi nem nessa encarnação, foi na outra. Por isso que Jesus disse, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Faz as pazes, criatura. Não dá para fazer as pazes do teu lado, porque o teu tu controla, o outro não. O outro pode desencarnar ainda com raiva de você. Infelizmente a gente não controla isso, mas eu controlo o meu lado. Então eu vou me reconciliar com ele e vou abrir a porta. Tô aqui. Desculpa, não sei o que eu fiz, a gente não está se dando bem, isso não está fluindo bem. Começa esse movimento. Às vezes a gente não vai terminar ele nessa vida, a gente vem na outra. Mas o quanto antes a gente começar, melhor. Reconcilia-te. Faz as pazes. Porque a partir do momento que toda vez que eu penso em fulano, eu penso em Beltrano, e aquilo me dá gastura, e aquilo me faz mal, está fazendo mal para mim. Às vezes o outro que eu considero como inimigo ou como desafeto, ele não sente a mesma coisa. Ele não está nem aí para isso. Eu vejo político X na televisão, isso me dá uma raiva, que eu fico, que o sangue... que Jesus do céu, o homem está lá falando na televisão. Quem está todo desarmonizado é você.
Mas ele não presta porque ele fez isso, ele fez aquilo, ele roubou, ele tirou merenda. E não, realmente, os fatos, contra fatos não há argumentos. Né? Se é fato e está comprovado, a pessoa já se desviou da lei de Deus, já vai colher o fruto. Agora, a gente se desarmonizar, eu estou totalmente fora do equilíbrio. E cadê a prece? Cadê o fazer o bem? Se eu sei que eu sou espírito, ele também eu estou num cenário, ele no dele, eu vim aqui para aprender, ele também, eu acho que eu estou indo bem, né? A gente sempre acha isso, eu acho que eu estou indo bem. Pô, mas ele está muito mal, está fazendo muita besteira. Eu vou ajudar a obra da criação mandando raiva e desarmonia para ele? Alguém ajuda a obra da criação sentindo raiva? Mandando ódio? Não. Não é assim que a lei funciona. Não foi esse o exemplo que Jesus trouxe. O exemplo de Jesus sempre foi: cuidado, você que é hipócrita, que está falando uma coisa, mas no seu íntimo é outro. Vai e não erres mais. Mas ele jamais deixou de acolher, de orientar e de largar no mundo. Segue teu caminho. Mas cuidado para não errar de novo. Então ele foi o orientador nesse sentido. E a gente tem que ir pelo mesmo caminho. Então quando ele diz, aqui pra gente fazer o bem, os espíritos nos convidam a buscar entender que nós somos espíritos em processo de evolução, que estamos aqui cada qual no seu cenário, cercados de outros espíritos na mesma condição. Todo mundo está aqui para aprender, todo mundo está aqui para refazer. E que nós temos que buscar cada dia fazer o melhor possível, ser o mais perfeito que eu posso dentro daquele dia. Eles nos deram também uma outra orientação. Sempre que a gente, e eles botam aqui, eu gostei muito aqui, quando eles falam dos nossos defeitos, os espíritos dizem o seguinte: se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á em nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm no seu princípio o egoísmo, o orgulho, que são a negação da caridade. E isso porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos verdadeiros da caridade, que aqui ele enumera como benevolência, indulgência, abnegação e devotamento, lembrando que lá no Livro dos Espíritos a gente tem também o perdão. Então o que os espíritos dizem pra gente? Olha, enquanto você está aí encarnado, observa as vezes em que você está deixando preponderar esse teu eu transitório encarnado, ao invés de preponderar as coisas do espírito, que são os exercícios da benevolência, indulgência, perdão, abnegação, devotamento, porque isso está te afastando. O orgulho e o egoísmo são o oposto da caridade. Então, quando eu estou sendo orgulhosa ou egoísta, eu não estou sendo caridosa. E fora da caridade não há salvação, que eu gosto de falar que é transformação e não salvação. Fora da caridade não há transformação. Porque quando eu falo salvação, eu imagino logo Thor, lindo, maravilhoso, loiro, vindo, me carregando no colo, né? E eu não tenho que fazer nada, aquela donzela resgatada. Não é isso. Não é isso. Aqui, plano material, querida, arregaça a manga, né? Sabe? Bota aquela touquinha de obreiro e cai na vida. E vai trabalhar o quê? O teu orgulho e o egoísmo. Porque você tem, eu tenho, todo mundo tem. Orgulho e egoísmo. O orgulho é quando eu me acho acima dos outros. Eu estou melhor. Eu estou num pedestal. Eu sou tudodebom.com.br. Ninguém é melhor do que eu. Então não vem me dar crítica, não vem mandar fazer certa coisa, não me manda fazer essa tarefinha não, por favor, né? Porque isso não é pra mim. Isso é orgulho. Não cumprimentar, se achar melhor, se achar o certo sempre. Isso é orgulho.
E o egoísmo? O egoísmo é, vem, tudo meu, é meu e de mais ninguém. O ego, né? Então eles estão assim muito entrelaçados. Às vezes a gente não consegue delimitar onde começa um e onde termina o outro. Mas o egoísta, para ele é só ele que importa. E só para ele as coisas têm que vir. Ele não tem que dar nada para ninguém. Ele não tem que dar amor, eu tenho que amar. Eu não tenho que fazer trabalho voluntário. Não, isso não é para mim. Então presta atenção quando isso está acima do que realmente tem que ser a vida aqui no plano material, que é de abnegação, de devotamento e de perdão. O perdão é um processo. E quando a gente espírita fala de perdão, é curioso. Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra, né? Haroldo Dutra, e ele falou isso. Justamente, quando a gente pensa no perdão, a gente pensa no movimento de nós perdoarmos. É muito difícil perdoar, porque a gente fica com gastura. Mas e quando é o contrário? E quando sou eu que tenho que ser perdoado? Como é que a gente está trabalhando isso na nossa ideia? Quando a gente pisa na bola, e a gente pisa, e a gente tem que ir lá e pedir o perdão, porque aí está o orgulho. Eu não vou lá pedir desculpa. Não, mas ela também errou, ele também errou. Né? Porque, sabe, meu temperamento é esse. Tem que me entender. Peraí. Você errou? Ponto. Então você tem que dar conta do teu erro. Mas eu só vou pedir desculpa se ela pedir também. Então você não está dando conta do teu erro porque você está condicionando o teu erro ao do outro. O outro é o outro. Eu não posso fazer isso. Então a gente tem que abrir a mente para entender que quando os espíritos falam para a gente sede perfeito, o caminho que eles nos dão é cuidado com o personalismo, cuidado com o orgulho e o egoísmo. Busca os exemplos da caridade. Então eu vou fazer um projeto amanhã, hoje eu vou ler o livro dos Espíritos, vou entender bem o que é caridade, vou buscar lá na internet as palestras e amanhã eu vou fazer caridade. Amanhã eu não vou ser orgulhoso, vou ser egoísta. Gente, a prática é agora. Eu não posso fazer caridade amanhã. Eu não sei nem se eu vou estar nesse plano amanhã. Eu posso ter um aneurisma e bater aí, Deus sabe para onde eu tenho que ir, a hora que eu tenho que ir. Eu não sou daqui, eu estou aqui. É isso que a gente tem que ter em mente. A morte é só uma portinha que abre e eu volto para o plano espiritual. Quando é que Deus vai abrir essa portinha? Não sei. Eu sei que agora eu estou aqui dando essa palestra. Da melhor forma possível. Capenga, né? Porque o espírito é capenga, a palestra é capenga. Mas a gente vai da melhor forma possível. Isso é que é buscar a perfeição. Faz o teu melhor, busca o teu melhor. Quando? Agora. Eu vim dirigindo, eu tô aqui no Rita, no Leblon, vim de longe. Aí você vem no trânsito, né, super, né, tô elevada. Aí vem alguém e te fecha, a elevação já começa a balançar. Aí você tá ali na fila, o outro começa a cortar por fora. E tu olha assim, espírito complicado tu, né, não aguenta ficar na fila. Que pressa é? 7 horas da manhã, camarada, que pressa é essa? Aí o que você faz? Começa a ficar com raiva da pessoa. Não pode, amor. Tem que fazer prece. Que se você já está no movimento de ser elevado e o outro é perturbado, que não consegue ficar numa fila para entrar, você vai se perturbar também? Não vai. Você vai fazer uma prece para o outro que é egoísta. Porque quem fura fila é egoísta. Minha pressa é maior que a tua pressa. Eu tenho que chegar antes de você. Ou é orgulhoso. Eu ficar na fila? Eu não, imagina. Tem um buraquinho ali, eu vou entrar naquele buraquinho ali. São questões que a gente tem que parar para pensar. Então, pequenos exemplos do dia a dia que a gente vai se observar, porque sem se observar você não vai se transformar, sem reconhecer aonde a gente está sendo orgulhoso e egoísta, nós não vamos nos modificar, porque só modifica uma forma quem identifica essa forma. Então, vamos fazer cada vez mais esse movimento de análise para que a gente possa, a cada momento, por que eu fiquei com raiva agora? Estou com raiva do quê? Isso faz sentido? Não, isso não faz sentido. Raiva é um movimento contrário ao amor. Então, vamos nos trabalhar, vamos fazer a prece. Anjo da guarda, me ajuda. Protetor, guia, o nome que quiser dar. Ajuda, e ele ajuda. É escandalosa a ajuda, pode pedir, depois você me conta se ajudou ou não.
porque nos coloca no prumo de novo. Então a gente está com a prece, bota ela aqui embaixo do braço. Precisou, saca ela, prece. Em qualquer lugar. E que a gente possa, então, entender que lá do Evangelho, sede perfeito, não é para aquele que já está harmonizado, que é dirigente da casa, é para todo mundo. A mensagem do livro é para todo mundo. Ah, mas eu estou muito destrambelhada, não estou conseguindo ser perfeita agora. Não tem problema. Faz o teu melhor, se coloca no equilíbrio, vai assistir uma boa palestra. Não estou dizendo qualquer uma, tem na internet várias boas. Tem vários palestrantes maravilhosos, vai ler um livro, vai ver um bom filme. Não é de guerra, sangue, não, gente, bom filme, não é filme agitado. É filme que te põe num estado mais elevado, vai ouvir uma música que te faz se sentir bem, que não te deixa para baixo. Porque nós somos muito influenciados por aquilo que vem do lado de fora. Então, se a gente não consegue manter um prumo com certas coisas, vamos começar a peneirar o que a gente deixa entrar. Vamos começar a ter um certo critério. Lá em casa tem certas músicas que eu não deixo ouvir. Ah, mas os jovens gostam. Os da minha casa simplesmente não ouvem. Porque eu digo e eu explico por que não. São espíritas. Então tem que agir como? Lá próprio no Sermão da Montanha tem uma parte que ele fala que seja o seu sim, sim e o seu não, não. Se você se considera espírita, se você já entende que o teu proceder, o teu pensar é que vai te fazer ter um futuro mais tranquilo, porque a dificuldade vai ter sempre. A gente vai aprender a passar por ela de forma mais harmônica, porque a gente já entende a dificuldade. Não é que a espírita gosta de sofrer. Não, ninguém gosta de sofrer. Isso é a história da carochinha. Espírita entende o que é aquela dificuldade. E muitas vezes a gente passa por ela sem esse grau superlativo de sofrimento, porque a gente já entende que aquilo ali é um mal necessário. Então, por isso que muitas vezes a pessoa olha, nossa, vocês espíritas são tão tranquilos, às vezes numa situação de dificuldade. Eu já entendo aquilo. Eu não gosto do sofrimento, mas eu já entendo ele. E aí eu peço ajuda a Deus para eu passar por aquilo, porque como foi dito, tudo na vida passa. A gripe espanhola passou, um monte de gente desencarnou, era um contexto planetário. A nossa pandemia vai passar. Muita gente desencarnou, conhecidos meus também. É um contexto planetário e vai passar. Então, como é que a gente está passando por esse momento histórico? Confiando em Deus? Ele está no comando. Nada é por acaso. E a gente está fazendo o melhor para contribuir com a obra da criação. Nós estamos sendo o mais perfeito que nós conseguimos ser? O menos orgulhoso, o menos egoísta? O mais caridoso? É essa a pergunta. E eu tenho certeza que aqueles que abraçam a doutrina, filtram o que está entrando dentro de casa, fazem a sua prece, vão fazer isso de maneira muito tranquila, porque Deus não dá fardo maior do que a gente pode carregar. Todo mundo que está aqui com um projeto feito no plano espiritual para a gente passar por essa circunstância de maneira que a gente vá vencer todas as dificuldades que tem no nosso caminho. Então acredita nisso, sacode a poeira, né? Como dizia a música, dá a volta por cima, ergue a cabeça, porque o nosso projeto é um projeto de sucesso. Então que Deus nos acompanhe hoje e para o restante dessa semana maravilhosa que se inicia. Graças a Deus. Obrigada, Bianca, por essas reflexões, por esse puxão de orelha, às vezes, de uma forma bem carinhosa, mas essas suas reflexões nos trouxeram a pensar sobre o momento que nós estamos passando e como passar por ele. E assim, agradecidos, voltamos a pensar em nosso Mestre Jesus, que tantos exemplos nos trouxe, que tantos ensinamentos nos trouxe.
Agradecemos a esses bons espíritos que estão sempre a nos envolver. Agradecemos a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, pela oportunidade que nos dá de refletirmos sobre assuntos importantes. Obrigada por essa oportunidade e pedimos a Deus, nosso Pai, Criador de todo esse universo, de amor imenso, que nos permita encerrar esse nosso trabalho de hoje. Graças a Deus.